Victor Hugo Aristizábal Posada nasceu no dia 12 de novembro de 1971, em Medellín, na Colômbia. Desde pequeno, Aristizábal já mostrava que levava jeito com a bola, então ainda criança, seus amigos o incentivaram a tentar entrar em algum clube para que ele pudesse jogar. Isso levou ao Campo Amor, um pequeno time local, e daí para frente o garoto passou a ter seu talento lapidado no Atlético Nacional. Até que chegou na base do clube, e em 1988 integrou o time juvenil na expectativa de subir aos profissionais. E aí, um ano mais tarde, ele fez a sua estreia no time de cima. Foi só no mês de agosto de 89, portanto, ele acabou ficando de fora da conquista da Copa Libertadores, mas já fez parte da conquista da Copa Interamericana, na qual seu clube goleou o Pumas do México por 6-1, e esse foi o único título da temporada. Na Copa Intercontinental, o Atlético Nacional até disputou no Japão, mas aí perdeu do Forte Milan e foi vice. Já no ano de 1990, o Atlético Nacional foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana e na Libertadores fez mais uma grande campanha, quando chegou até a fase de semifinal e foi eliminado pelo Olímpia nos pênaltis. Ainda buscando espaço, o Aristizábal não era titular absoluto, mas ao lado de Asprilla já marcou 15 gols e foi um dos artilheiros do time no ano. Em 1991, mais uma campanha interessante na Libertadores, com eliminação somente na fase de semifinal, e dentro do cenário colombiano veio o título nacional. O Atlético ganhou o campeonato local. O time que foi vice em 90, dessa vez, foi o melhor para ganhar o 5º título da sua história, saindo de uma fila de 10 anos sem conquistas. Já no ano de 1992, o Aristizábal explodiu de vez e foi um dos melhores jogadores do seu time, que jogou o campeonato colombiano e foi segundo colocado, onde o América de Cali venceu. Jogou a Supercopa Libertadores e a própria Liberta. O Atlético não passou das quartas de final nesse ano. As boas atuações fizeram com que o Aristizábal fosse chamado para defender a seleção sub-23 da Colômbia nas Olimpíadas de 1992. Foi titular do time e marcou um gol contra o Catar, mas a Colômbia jogou mal e caiu ainda na primeira fase daquele torneio. Seguiu no Atlético Nacional em 1993, mas já passava a ser especulado em clubes maiores da América do Sul e até do futebol europeu. Mais uma vez, não ganhou o título nacional, porém o grande poder de finalização o levou à seleção principal do seu país. A estreia no futebol internacional foi em fevereiro de 93, numa partida amistosa que terminou 0-0 contra a Venezuela e o centroavante esteve em campo por apenas 29 minutos. Só 4 meses depois, ele já era convocado para a disputa da Copa América daquele ano. Marcou no primeiro jogo contra o México e na fase de semifinal, a Colômbia perdeu da Argentina nos pênaltis, dando adeus ao torneio. Na disputa do terceiro lugar, vitória magra diante do Equador para ficar com esse posto. Dentro da temporada de 1993 e 94, o Valência contratou o jogador, mais precisamente para a parte final. Então ele chegou na Espanha em março e deixou o país em abril, depois de jogar as últimas partidas do campeonato espanhol, sem convencer a diretoria que ele deveria continuar. Portanto, foram apenas 7 jogos no clube. Quando a temporada europeia acabou, o Aristizábal não conseguiu vencer a concorrência de Asprilla e Valência e foi convocado na condição de suplente para o Mundial de 1994. Esteve no banco as 3 partidas e viu seu país ser eliminado ainda na fase de grupos e não chegou a entrar em campo. Além disso, ele voltou para casa para jogar o segundo semestre de 94 no Atlético Nacional e já voltou a tempo de ser peça fundamental na conquista do grande campeonato colombiano e seguiu em alta em seu país, buscando ainda mais chances na seleção. Já em 1995, o Atlético Nacional mostrou que era um clube de muita tradição na Copa Libertadores e fez mais uma ótima campanha. O Aristizábal foi o vice-artilheiro do torneio. Dessa vez, eliminou Peñarol, Milionários e River Plate, para na final encarar o time do Grêmio. Depois de perder em Porto Alegre por 3-1, na volta em Medellín, um empate não foi o bastante e os gaúchos levantaram a taça, deixando o Aristizábal e seus companheiros com esse
vice. Nessa partida de volta, o centroavante foi quem marcou o gol do seu time. E suspenso, ele não pôde jogar a ida e naturalmente fez muita falta. Do Nacional, do artilheiro do time, Aristizábal numa bobeira da defesa do Grêmio. Acontece o que não podia. Só que o ano não foi sem conquistas, pois o time ainda ganhou a Copa Interamericano, batendo o Saprissa da Costa Rica por 3-2. Ainda nesse ano de 95, houve outra edição de Copa América. A Colômbia, que tinha uma geração fantástica em fase final de ciclo, conseguiu avançar as fases, porém, novamente não passou da semi quando perdeu do Uruguai de 2-0. Depois, 4-1 contra os Estados Unidos e mais uma medalha de bronze. Após anos no Atlético Nacional, o jogador veio jogar no futebol brasileiro. Foi comprado pelo São Paulo e então passou a fazer história no futebol mais tradicional da América do Sul. Nesse ano, o tricolor do Morumbi foi terceiro colocado no Paulistão e fez uma campanha discreta no Brasileirão. A única conquista do clube foi da Copa Master Comebol de 1996. O São Paulo bateu o Atlético Mineiro por 3-2 na final e conquistou esse título. Agora treinado por Muricy Ramalho, o Aristizábal ganhou mais chances e explodiu de vez com a camisa do clube paulista. Ao lado de Dodô e Denilson, formou um ataque infernal, que fez muitos gols durante o ano, mas as conquistas coletivas não vieram. O máximo que o São Paulo conseguiu foi ser vice-campeão da Supercopa Libertadores e no torneio Rio-São Paulo foi semifinalista. O atacante fechou o ano com 42 jogos e 26 gols marcados. Na metade do ano, outro compromisso com a seleção colombiana. Agora consolidado dentro das convocações do plantel, o Aristizábal e seus companheiros passaram com somente uma vitória contra a Costa Rica na fase de grupos e aí, de maneira bem decepcionante, caiu nas quartas de final diante da Bolívia. Seguiu no São Paulo no ano de 1998. O clube foi vice do torneio Rio-São Paulo e aquela geração de ouro finalmente conseguiu ganhar um troféu que foi o grande campeonato paulista daquele ano, derrotando o time do Corinthians na decisão. Esse foi o último troféu dele com a camisa do São Paulo, que na metade do ano trocou o tricolor pelo alvinegro praiano e foi jogar no Santos. Sendo assim, no Morumbi foram 75 jogos, 33 gols e 2 títulos conquistados. O segundo semestre de 98, portanto, foi jogado no Santos. E no clube foi eliminado na semi da Copa do Brasil. Porém, na Copa Comebol, o Peixe derrotou o Rosário Central para ficar com esse título continental. O Aristizábal foi o centroavante titular colombiano na disputa da Copa do Mundo de 1998, junto com Asprilla. Mesmo tendo um bom time, a Colômbia não passou da fase de grupos. Com derrotas para Romênia e Inglaterra, o país não avançou à fase de mata-mata e voltou para casa mais cedo. Seguiu no Santos em 1999 e no clube acabou tendo poucas chances e não foi muito utilizado. Ainda com o mercado tanto no futebol brasileiro quanto da América do Sul, o centroavante acertou mais uma transferência. Pelo Peixe não ganhou mais troféus e deixou o clube em dezembro, rumo ao seu país natal, o seu clube de formação. Pelo Santos foram 23 jogos, 5 gols e um título. O retorno do ídolo foi cercado de muita expectativa. O Atlético Nacional não jogou a Libertadores e conseguiu um título, que foi a Copa Merconorte, num torneio com clubes da América do Sul e do Norte. O time do Aristizábal derrotou o Milionários para ficar com esse troféu. O gol do título foi marcado justamente pelo artilheiro, que conquistava mais um troféu pelo seu clube. Em 2001, uma nova experiência do Aristizábal foi defender as cores do Deportivo Cali, um clube também da Colômbia. Em um ano discreto, o time não passou da primeira fase nem da Liga Nacional, tampouco da Libertadores. E depois de um ano defendendo as cores do clube, saiu para voltar ao Brasil, com média de meio gol por partida. Foram 28 jogos e 15 gols marcados. E foi enquanto defendia o Deportivo Cali que o Aristizábal disputou a Copa América de 2001 e foi no torneio que ele desandou a fazer gols,
marcou em absolutamente todas as partidas e jogou demais. Ele só não deixou o seu na decisão, quando os colombianos derrotaram a seleção mexicana por 1-0. Esse título, logicamente, foi muito festejado pela Colômbia, o primeiro e único da história do país até hoje nessa competição continental. De quebra, com os seus 6 gols, foi goleador máximo daquela Copa América. O Vitória foi o destino do Aristizábal. Pelo clube baiano, foi vice-campeão da Copa do Nordeste quando perdeu do rival, do Bahia, e conseguiu vencer o supercampeonato baiano daquele ano. Sendo o grande destaque do time, o goleador foi muito importante na campanha do título e em outras que o clube também participou e jogou bem durante esse ano de 2002. Mas esse foi o único ano com a camisa rubro-negra. Apesar do pouco tempo, já deixou saudades na torcida do Vitória e saiu como um grande nome na história do clube, tendo disputado 37 partidas, marcado 31 gols e ganhado um troféu. O próximo destino do Aristizábal foi o Cruzeiro. Ele desembarcou em Belo Horizonte e viveu grande fase em Minas Gerais, sendo protagonista de um dos maiores anos que o clube já teve. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Aristizábal era a referência ofensiva, o camisa 9 matador daquele time. No início do ano, aliás, houve um desentendimento entre o jogador e o treinador, mas ambos garantiram que foi resolvido. O problema do Aristizábal aconteceu, eu resolvi, conversei com o jogador, trabalhei em cima daquilo que eu acho que é a filosofia nossa de trabalho, do clube, ele entendeu e a coisa continuou e ele tem uma participação importante. Municiado por Alex, o colombiano desandou a fazer gols e foi o goleador do time na conquista da Tríplice Coroa de 2003, somente atrás do camisa 10. O Cruzeiro ganhou o título estadual, deixando o Atlético Mineiro para trás. Na conquista da Copa do Brasil, o Cabuloso derrotou o Flamengo. Na vitória por 3-1 no jogo de volta, o centroavante guardou o seu. E no Brasileirão, o primeiro de pontos corridos, o Cruzeiro fez uma campanha irretocável para ficar com o título, fechando um ano simplesmente perfeito. Só que foi o único, porque para 2004 o Aristizábal foi jogar no Coritiba. Pelo Cruzeiro, somou 54 partidas, 28 gols marcados e esses 3 títulos conquistados. Uma competição inédita que o Aristizábal jogou com a Colômbia foi a Copa das Confederações, em 2003. Foi titular absoluto e esteve em campo durante os 90 minutos de todos os jogos. Na fase de semifinal, uma derrota por 1-0 contra Camarões tirou a Colômbia do torneio. E depois dessa eliminação, o atacante ainda disputou uma partida de eliminatórias para o Mundial de 2006. Uma goleada sofrida pela Colômbia diante da Bolívia. E aí, após isso, não voltou mais a ser chamado para a seleção nacional. Pela Colômbia, o Aristizábal disputou 66 jogos, ele marcou 15 gols e ganhou um troféu, que foi a Copa América. Mesmo já passando da casa dos 30, o Aristizábal seguia se destacando e não perdendo seu faro de gols. Levou esse seu lado artilheiro para Curitiba para defender as cores do Coxa. O projeto do clube, que tinha disputa de uma Libertadores, chamou a atenção dele. Porém, o Curitiba não passou da fase de grupos e também não foi longe na Sul-Americana. A única conquista foi o título estadual. O Coxa ganhou em casa do Atlético por 2-1, com um gol marcado inclusive pelo camisa 9, e na volta na Arena da Baixada, o empate em 3-3 garantiu o título ao Verdão. Pelo Coxa foram 30 jogos, 13 gols e um título. Já bem experiente e rodado, o Aristizábal voltou para onde tudo começou, sua cidade natal, para defender o Atlético Nacional, na sua 4ª passagem pelo clube. E foi em grande estilo, vencendo a Liga Apertura, ou seja, o campeonato colombiano, no qual o atacante foi o artilheiro. Mais um título importante para a conta do jogador. Em 2006, o Atlético Nacional teve sua participação na Libertadores abreviada por 2 derrotas para a LDU e passou anos sem conquistas. Já experiente, o Aristizábal alternava participações no time titular e na reserva.
Já em 2007, o último ano como profissional do centroavante, conseguiu com seu clube o título tanto do primeiro quanto do segundo turno do campeonato colombiano, o Apertura e o Finalización. Com chave de ouro, o atacante de 36 anos resolveu, portanto, estar pendurando as suas chuteiras e se aposentar do futebol. Uma lesão de ligamento cruzado também, infelizmente, já acabou adiantando esse processo e foi um dos motivos. Gracias por todo. Discúlpenme si alguna vez les causé tristeza, si alguna vez los herí por salir expulsado de una cancha de juego cuando jugaba para Atlético Nacional. Me disculpan, siempre quise ganar. No, nunca, pero nunca, cuando perdí, sentí una cosa tan grande en mi corazón, un vacío, como si fueras que me estuvieran matando. Nacional para mí es lo mejor del mundo. Ele disputou, somando todas as passagens pelo Atlético Nacional, 209 jogos com 208 gols marcados, é o maior artilheiro da história do clube, e 8 títulos conquistados. E jogando por clubes, Ariztizábal totaliza 544 partidas, 333 gols e 16 títulos coletivos. Como você pode ver, o Ariztizábal foi um atacante fenomenal. Tem o nome marcado na história do futebol brasileiro, oportunista, artilheiro nato. É o colombiano que mais balançou as redes na história. Conseguiu destaque e admiração das torcidas de praticamente todos os clubes por onde passou. Sempre se entregando dentro de campo, dividindo, correndo e, claro, mostrando seu talento incomum para colocar a bola para dentro. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!